Olá, igreja. Deus abençoe vocês. Estamos aqui mais uma vez com o nosso maná diário. Você que está aí nos acompanhando, pela primeira vez, que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração. Peço que vocês compartilhem essa palavra, clique lá no joinha. É importante que vocês compartilhem, para que essa palavra também chegue no coração daquelas pessoas que precisam. Queira ou não, o ser humano ele necessita de uma palavra. E às vezes nós temos convivido com pessoas que estão passando por problemas. E uma palavra que a gente leva no coração delas, faz toda a diferença na vida daquela pessoa. Hoje a palavra que o Espírito Santo trouxe no meu coração está lá em Esther, no capítulo 5, lá, versículo 1. Não vou ler porque é muito comprido, mas se vocês puderem ler depois, fala sobre uma mulher judia que foi coroada como rainha. E rei Xerxes achou graça, em Esther, encantou com a beleza de Esther. Então a gente vê ali que Deus, muitas vezes, Ele faz algo na nossa vida que a gente não consegue entender. Esther não conseguia entender aquele momento, o que estava acontecendo na vida dela. Mas Deus colocou ela ali com um propósito, E a gente vê ali que quando Amã, ele queria exterminar o povo judeu simplesmente porque Mardoqueu não se dobrava para ele, não dava honra a ele, E ele ficou indignado com isso. Então ele queria exterminar o povo judeu por causa de um homem, simplesmente porque um homem não se curvou diante dele. Então a gente vê ali que Mardoqueu avisa Esther, olha, Amã pediu ao rei para que matasse todo o povo judeu, inclusive você não escapará, você e a sua família. Então ali Esther se vê ali em apuros, e Mardoqueu fala, talvez foi para este propósito que Deus te colocou como rainha, para que você salvasse o teu povo. Então ali Esther falou assim, olha, jejuem, se consagre, para que quando eu entrar na presença do rei, ele acha graça em mim. Porque já faz mais de 30 dias que eu não vejo o rei, que ele não vem à minha presença. E não posso chegar na presença dele sem ser convidada, sem ser chamada. Então a gente via ali uma barreira. Então Esther pediu para que o povo jejuasse, e ela e as suas escravas jejuaram, para que aquela barreira caísse por terra, aquela situação viesse cair por terra. Então a gente vê ali uma atitude, uma ação daquela mulher. Ela não se conformou com aquela situação. Ela não se conformou ver o povo dela morrer sem merecer. Então quando Esther entrou ali na presença do rei, o rei estendeu o seu cetro sobre ela. Ele atendeu o pedido dela, por causa de uma oração, por causa de um jejum. Quantas barreiras, quantas situações não têm se levantado sobre a nossa vida. Tantas situações e barreiras se levantam. E Deus quer que a gente tenha uma atitude de fé, uma ação muitas vezes,
Não ficamos de braços cruzados, falando Deus vai agir, Deus vai mover, mas não ter uma atitude. Não ter uma atitude de jejuar, uma atitude de confessar a palavra, de trazer a existência para a palavra, para a nossa vida. Porque se conformamos com a situação que se levanta, é assim mesmo. Às vezes vivemos com um problema 10, 20, 30 anos, sabe? A pessoa convive com um problema tanto tempo e aquele problema nunca é resolvido. E ela se conformou em viver daquela forma, mas porque ela quer. Porque não é da vontade de Deus que o cristão se conforma, mas que o cristão se revolta. Que ele tem uma ação, que ele busca uma resposta em Deus, que ele crê que se ele se dobrar ali e clamar, Deus vai mover. Mas a gente tem uma fé ali, Deus vai fazer e cruzamos. Não. Precisamos de uma atitude, de uma ação na nossa vida. O milagre só acontece quando nós escolhemos crer. Sem fé, a Bíblia fala, é impossível agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Quando eu escolho crer. Quando eu tenho a convicção, a certeza plena de que Deus vai mover em meu favor. Esther tinha convicção de que Deus iria fazer algo pelo povo dela. Ela não sabia como, mas que Deus iria fazer. E Deus deu uma direção. Deus, Ele quer dar uma direção para a nossa vida. Quer resolver a situação ao nosso redor. Mas não depende só de Deus. Depende do ser humano acreditar, escolher crer. A gente vê ali um pai chegando diante de Jesus, fala, Senhor, se tu podes. Jesus fala o quê? Eu posso. Eu posso todas as coisas, mas você precisa crer que eu posso fazer algo pelo seu filho. Nós precisamos crer que Deus pode fazer algo por nós. Não sabemos como Deus vai fazer, como Deus vai operar. Só precisamos crer. Crer que o milagre vai acontecer. Crer que se eu colocar ali diante de Deus, buscando por uma direção, Deus vai me responder. Independentemente das minhas fraquezas. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para mudar qualquer situação. Quando eu oro, a palavra de Deus, ela destrava qualquer barreira. Quando eu escolho crer e declaro a palavra e traz a convicção da palavra, ela quebra toda barreira. Por isso que da minha boca tem que sair palavras positivas. Não palavras negativas, não palavras de derrota. Por que as pessoas não são abençoadas? Por que o povo hoje não recebe cura? Porque só reclama. Porque só murmura. Porque com a sua boca ele só declara palavras de derrota. Palavras negativas. Ele imagina na mente dele coisas ruins, coisas acontecendo. A Bíblia fala que a nossa boca ela tem poder para abençoar e amaldiçoar. Então, depende de mim Deus mover na minha vida, de Deus abençoar, mas eu preciso declarar palavras positivas. Eu preciso declarar que eu posso tudo, que eu sou uma pessoa capaz, que eu sou uma pessoa inteligente, que o Senhor é comigo, que o Senhor é minha fortaleza, meu refúgio, a minha sabedoria, o meu conhecimento.
Eu preciso declarar a palavra. Porque conforme eu declaro com a minha boca, e eu imagino com a minha mente, Deus operando, Deus realizando, eu conquistando algo. E Deus vai trazer a realidade daquilo. Porque eu imagino com a minha mente Deus fazendo aquilo, eu conquistando aquela benção, eu recebendo aquela benção. Então Deus vai mover o sobrenatural. Ele vai trazer a existência da palavra. Porque Ele vai trazer aquilo que Ele já conquistou por nós. Mas para que isso seja real na nossa vida, nós precisamos ter uma atitude de fé. Nós precisamos trazer a existência da palavra para a nossa vida. Então a palavra de Deus, ela faz toda a diferença na vida de um cristão. Uma oração faz toda a diferença. Uma oração quebra fortalezas, quebra barreiras. Eu li num livro, eu não lembro o nome do livro, porque já faz tempo que eu li, mas essa passagem eu nunca esqueci. Ficou registrada na minha memória. Que esse pastor tinha um filho, e ele tinha um amigo, e eles fumaram tanto, sabe, que passaram mal e foram correndo para o hospital. E ali o amigo dele não resistiu e faleceu no hospital. E ele continuou vivo, né? E ele chega diante do pai, o pai fala: pai, como pode ser? Eu estava ruim, era impossível, pai, eu sobreviver, porque nós estávamos na mesma condição. E esse pai que era pastor fala: filho, porque eu orava por você, havia uma cobertura espiritual, havia um muro que o protegia. Então o inimigo ele veio, mas ele não teve acesso na sua vida. Ele até tentou, mas ele foi impedido por causa da oração. Mas aquele jovem, não havia ninguém que orava por ele. Não havia uma cobertura, um muro que ali impedia do inimigo agir. Então o diabo teve acesso à vida dele. E a gente vê nessa hora a importância de uma oração. O valor de uma oração na vida de um cristão. E às vezes é isso que nós não valorizamos, porque não cremos que existe uma luta espiritual por cima da nossa cabeça. Existe uma luta, uma batalha constante, porque a gente só vê ali o natural, mas existe uma luta espiritual que é vencida somente na oração. Somente na oração. Então que nós viemos a cada dia crer no poder de Deus. Crer que se eu clamar, se eu ter uma atitude de fé e escolher crer no poder de Deus, Deus vai manifestar o poder dele na minha vida. Em nome de Jesus. Que você creia nessa manhã. Que Deus pode mudar a sua vida, que Deus pode transformar a sua vida. Que Ele pode destravar qualquer obra de Satanás, no nome de Jesus. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Que você feche os seus olhos. Se há um parente seu enfermo, feche seus olhos nessa mente e leve o seu pensamento nessa pessoa. Creia que aonde essa pessoa está, seja no hospital, seja dentro de um lar, Deus vai visitar ela e vai entrar com o poder dele e curar essa pessoa, restaurar essa pessoa. Vamos estar orando? Ó meu Deus, eu clamo nessa manhã, Senhor, por cada coração, por cada pessoa que está, Senhor, ouvindo essa palavra, Senhor. Seja num hospital, seja dentro de um lar. Senhor, essa pessoa que está passando por uma situação difícil, Senhor.
Alcança a vida dessa pessoa. Quebra toda a obra de Satanás, todo o poder do inimigo sobre a vida dessa pessoa, toda a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro o teu poder sendo estendido sobre essa pessoa. Declaro essa pessoa curada, Senhor. Declaro, Senhor, a cada dia essa vida sendo alcançada pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, um povo totalmente transformado, totalmente sedento pela tua palavra. Ah, Jesus, nós sabemos que para o Senhor nada é impossível, Pai. Que a cada dia o teu povo escolhe crer, Senhor, crer que todas as coisas são possíveis para o Senhor. Que essa pessoa nesse momento ela escolhe crer que ela está curada, que ela está restaurada, que ela está liberta e transformada a cada dia, Senhor. Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei.